De volta à Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A ação do Ministério da Justiça na Rússia em suspender as atividades da denominação Testemunhas de Jeová sob acusação de extremismo levanta uma séria e importante discussão sobre a liberdade religiosa. Um cidadão pode exercer a fé, mesmo que elas contestem as leis civis? A fé poderia ser subjugada pelo Estado? Como deveria ser a relação entre prática religiosa e as obrigações civis legais? Para nos ajudar com esse assunto, nós recebemos hoje aqui o advogado Thales Moura. Ele lida com assuntos referentes à liberdade religiosa rotineiramente, portanto é especialista no tema e nos concede a honra aqui da presença. Muito obrigado, Thales, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Bom, e a gente então vai falar sobre esse tema. Essa decisão na Rússia foi uma decisão da Suprema Corte, deixou o mundo bastante abalado, bastante surpreso, porque uma religião é proibida de exercer as suas atividades num país... E que está presente em vários países, inclusive no Brasil, né? Exatamente. É um Estado laico, né? A Rússia é um Estado laico e é bem colocado isso, porque não é uma religião que faz parte ali de uma área, né? Tá concentrada numa região, mas os testemunhos de Jeová estão aí por todo o mundo, né? Existem os missionários que viajam para diversos países, levando a mensagem deles. E a gente até estava conversando na nossa reunião de pauta aqui, a gente não sabe exatamente qual é a alegação até agora, né? A gente conseguiu descobrir isso? A alegação é o que o governo russo fez, na verdade, não é uma coisa contra as Testemunhas de Jeová, mas é que reformularam recentemente a lei antiterrorismo. E nessa reformulação da lei antiterrorismo, acabou que as atividades das Testemunhas de Jeová se enquadram no que é considerado uma atividade de terror. Ah, não, isso sim, mas é que a dúvida era assim, Isso. qual Você ponto falou específico? Então, por exemplo, Porque eles são acreditam considerados nisso, extremistas. isso é considerado extremismo. Pelo né? que eu andei analisando e verificando, já não é de agora, desde 2004, né? Alguns falam que desde 90. Desde antes, na de verdade, 90. desde a época soviética já Isso. havia... Foram E expulsos. a partir de 2004 que se intensificou mais e muito especificamente na literatura deles. O governo russo está entendendo que a literatura deles ofende, persegue o povo russo, né, da Igreja Ortodoxa Russa. Mas o que exatamente no texto? Eu achei interessante que fala que a literatura deles tem muito a ver com Toy Story, né? Léo Tolstói. E ele critica muito o Estado russo, critica muito a Igreja Ortodoxa Russa. Então, acho que eles, não sei se é algum tipo de perseguição, mas especificamente é na literatura das Testemunhas de Jeová. Ok. Eu lembro que eu li alguns textos que colocavam alguns pontos específicos da crença das Testemunhas de Jeová, como, por exemplo, eles não incentivam os fiéis da denominação a se alistarem no exército, por exemplo, e, inclusive, falam para que outros também não se alistem. Ou, por exemplo, em relação à doação de sangue, né? Receber a transfusão de sangue. Então, esses pontos, supostamente, são pontos dentro da literatura das Testemunhas de Jeová, talvez aliados a esse ponto em que, em algum momento, pode estar se colocando contra o regime russo, que é considerado como perigoso contra o Estado russo nesse momento. Obviamente, na análise do governo russo. Então, Leite, eles falam que a literatura da Testemunha de Jeová, com esses aspectos bem peculiares, né? A transfusão de sangue é um marco deles, que é conhecido deles. Isso causa um conflito entre religiões e entrou como requisito na lei de extremismo que incitar conflito religioso seria um crime e por isso que eles estão sendo banidos nesse aspecto. Bom, Agora, só um parênteses, né? Uma vez eu conversei com um Testemunha de Jeová para tentar entender a questão da transfusão de sangue, né? Que é tão peculiar a eles. E ele me explicou uma coisa que mudou meu conceito, sabe? Ele falou assim, para um testemunha de Jeová, você, num determinado momento, você fazer a transfusão de sangue nele, receber o sangue, você não está salvando ele. Você está matando ele.
Espiritualmente. Espiritualmente você está matando ele, porque a convicção religiosa dele, de uma vida pós-morte, um céu, alguma coisa nesse aspecto, diz que ele vai perder isso com essa transfusão. Então você vai estar ofendendo a consciência dele se fazendo isso. Eu achei fantástico essa Não, e aí é que está um ponto que me chama muita atenção, inclusive trazendo isso para a nossa realidade. A gente tem a questão do governo russo, inclusive a produção do programa entrou em contato com líderes das Testemunhas de Jeová aqui no Brasil para tentar entender um pouco mais do ponto de vista deles em relação ao que estava acontecendo na Rússia. E mesmo os líderes das Testemunhas de Jeová aqui no Brasil estavam um pouco confusos em relação, não tinham muitas respostas em relação à proibição do governo russo a essa denominação religiosa lá na Rússia, né? Ou seja, tudo que a gente falou aqui são coisas que a gente está supondo. A gente sabe que existe uma acusação do governo russo à literatura das Testemunhas de Jeová, mas a gente não sabe exatamente qual é O ponto específico. o ponto específico que diz que eles são considerados extremistas. Conflitos com religiões, né? O doutor colocou aqui. Isso. Agora, desculpa, eu interrompi. Não, mas... é que eu só ia comentar, realmente é isso que você está falando, porque o próprio governo russo falou, ó, se enquadra na questão do quadro terrorista, literatura extremista, perigosa, etc. Mas tanto é que se fosse tão claro, assim, tão simples de entender a proibição... A gente saberia. Os próprios, não só a gente, os próprios líderes de Testemunhas de Jeová aqui no Brasil, por exemplo, com certeza saberiam. Mas tem uma questão. O governo russo, por meio de um ministério específico, fez a denúncia, que foi parar na Suprema Corte. A Suprema Corte analisou isso com os ministros da Suprema Corte, os juízes máximos, e eles entenderam, não por questões religiosas, mas com base no texto, porque o texto foi alterado, o texto da lei antiterrorismo foi alterada, e com base no texto da lei antiterrorismo e com a argumentação da acusação, eles entenderam que sim, de acordo com esse texto novo, das questões antiterroristas, realmente está. Então, não é que não está claro para o governo russo. Mas para estar claro, é um ponto específico. Qual é o ponto? O ponto específico é o que ele acabou de dizer. É. O ponto específico é isso. A legislação terrorista tirou algumas... Igual quando a gente fez aqui no Brasil, recentemente, a lei antiterrorista que foi aprovada no Congresso, eles tinham muito cuidado com algumas palavras específicas, porque palavras específicas podem dar a entender alguma coisa diferente. Então, houve um cuidado muito específico com isso. Duas palavras, que eu não me lembro agora, foram retiradas do texto antiterrorismo. E aí abriu uma abrangência maior para que outras coisas pudessem se incluir. Você está dizendo Então, agora lá na Rússia. Então, como o As Thales está Testemunhas de falando. Jeová falam que acusações são falsas, né? Sim. É uma perseguição, eles Ok, alegam isso. Eu acho que qualquer religião realmente diria. Mas eu só queria entender isso. Quais são os termos que constam no texto que a gente chega à conclusão, que a Rússia chega à conclusão de que eles, então, são extremistas? Quando você, enquanto uma organização religiosa, esse é o texto, simplificando o que o texto diz, né? Uma organização religiosa que se opõe à lei civil. A lei civil diz o seguinte: os meninos têm que ingressar no exército. Não, os nossos não vão. É proibido. Nós não deixamos. Você está se opondo ao que uma lei civil está dizendo. Então você está o quê? Você é extremista, está indo contra o país. Então você não pode ficar agindo desse jeito. É um ponto específico. Okay. Isso está claro. Outra coisa é a questão que o Thales falou sobre a transfusão de sangue. Você está matando pessoas deste país quando você não permite que governo, cuide dessas pessoas que precisam da transfusão de sangue. Isso é claro, está no texto, é claro. Então não há dúvida quanto a isso. Aí existe a alegação que o Thales está dizendo. Eles teriam que ter a possibilidade de agir como crença. E sabe o que eu acho tá perigoso, velho? Na Constituição russa há o país laico. Sim. E uma lei, né, menor, né, vem e acaba com uma denominação, né? Bane uma denominação. Confisca o bem da denominação, né? Isso eu vou levantar um ponto aqui, se for possível. Claro, por favor. Há 10 anos eu palestro sobre liberdade religiosa, estudo, não sozinho, com grupos. E a gente sempre vem falando, e eu falo nas minhas palestras, que existem duas correntes de liberdade religiosa no mundo. Se você entender essas duas correntes de liberdade religiosa no mundo, você começa a interpretar melhor os noticiários. Da Globo, da Record, da Novo Tempo. Você começa a entender melhor. Entender melhor a política no mundo também. Existe a liberdade religiosa de religião e a liberdade religiosa de consciência. São duas correntes no mundo. Eu vou começar a explicar rapidamente a liberdade religiosa que eu
acredito, que defendo, que é a liberdade religiosa de consciência. Que todo indivíduo, individualmente, intrinsecamente, pela sua consciência, ele decide o que ele quer para a vida dele espiritual. Se ele quer crer em alguma coisa, e se ele não quer crer, se ele quer ser um ateu, se ele não quer crer em nada. Conscientemente, individualmente, intrinsecamente, ele decide isso para a vida dele. Essa é a liberdade religiosa de consciência, que todo ser humano tem. A liberdade religiosa de religião é muito perigosa. É uma liberdade religiosa, tanto é que o começo do nome é isso. Mas eu vou parafrasear para vocês entenderem. É mais ou menos assim. Os cidadãos de um país russo, exemplo, chegam e falam assim, ó Estado, eu quero liberdade religiosa. O Estado falou, ó cidadãos, eu vou dar liberdade religiosa para vocês. Mas eu vou dar liberdade religiosa de religião. Aí os cidadãos falam, tá, o que significa isso? Significa assim, vocês vão ter liberdade religiosa, mas eu vou ditar o que é religião. Ok. E aí o que acontece? Para vocês começarem a entender. Quando o Estado começa a interferir e dizer quem é religião, quem não é religião, isso é muito perigoso. Porque começa a afetar o quê? A consciência individual de cada um. Vamos para a Rússia. O que aconteceu lá? O Estado chegou e falou, testemunhas de Jeová, vocês não são religião. Então quem quer seguir essa denominação e praticar, fora do país. não tem mais liberdade. Agora, quem quer ser adventista, católico, espírita ou qualquer outra denominação, pode. Lá pode. É perigoso porque a tendência mundial é a corrente da liberdade religiosa de religião aumentar. E a pressão veio por uma lei terrorista, né? Lei extremista, que eles falam, que veio delimitar. Eu não sei, cada país vai começar a fazer algum tipo de lei. Vai estipular, ou fiscalmente, ou politicamente, começar a estipular essa daqui é religião, essa daqui não é religião. Uma outra coisa que também é alegar é que é o seguinte, quando você diz ou se autodenomina como religião verdadeira, como a única que existe, você pode gerar um conflito social, um conflito com outras religiões, se você está dizendo que você é o certo. Então, eles alegaram que em algumas publicações... Mas, de certa forma, toda religião vai fazer isso, né? É isso que eu ia comentar. Qualquer religião que se preze, Ou ela denominação. vai falar sobre a sua mensagem defendendo aquilo que ela acredita. E não está errado isso. E não está errado. Porque liberdade é exatamente isso. Eu acredito, tenho liberdade para acreditar e exercer a minha fé, e ao mesmo tempo eu tenho que entender que o outro, estou apontando para ele que nós somos de religiões diferentes, o Hélio tem a possibilidade de acreditar no que ele acredita, e a gente se respeita mutuamente. Não é errado eu chegar dentro de um conceito de liberdade religiosa, né, onde todos são livres para exercerem a sua fé. Hélio, eu acredito em X, Y, Z. O que você acha? Não faz sentido? Quer acreditar junto comigo? Ele pode decidir se ele vai acreditar no meu X, Y, Z ou não. Eu queria até aproveitar a presença do Dr. Tales para comentar isso, porque é muito natural, se a gente tem algum tipo de publicação, alguma coisa da nossa religião, a gente propagar esse tipo de mensagem, né, como a mensagem verdadeira. O que eles também enquadraram as Testemunhas de Jeová como um causador de conflitos por se denominarem uma religião verdadeira, né? Eu fico então, pensando, como que assim, fica? Para mim, soa muito, como o Dr. Tales colocou, muito perigoso isso que acontece na Rússia, porque assim, hoje isso está acontecendo com as Testemunhas de Jeová ali. Amanhã, com quem pode ser? Então, assim, tudo bem, você pode não concordar, você ouvinte ou telespectador, com as crenças dos Testemunhas de Jeová, a questão da doação do sangue, do exército, enfim. Agora, você fala assim, não, mas eles estão indo contra o Estado. Vou colocar uma coisa aqui que tem a ver com a denominação, acho que de quase todos aqui, quer dizer, de todos aqui, e com... Era brincadeira, o Hélio continua. Ele continua, né? E com de muitos que podem estar assistindo a gente, que são adventistas do sétimo dia e guardam o sábado como um dia de guarda, né? Um dia sagrado. Se a gente está na Rússia e a Rússia fala assim, olha, a partir de hoje ninguém mais pode guardar o sábado e falar que o sábado é o dia de guarda, um dia sagrado. Você tem que guardar um outro dia ou você não pode falar nada sobre isso. Os adventistas falam que o sábado é o dia de guarda, então vocês não podem mais ser uma religião. E aí, o que acontece? Você que de repente tem essa crença, você não pode mais exercer, aí você vai ser o quê? Você vai ser fora da lei. Então, por isso que eu falo, é perigoso, porque hoje é com os Testemunhas de Jeová, amanhã
Pode ser com os batistas, com os presbiterianos, pode ser com os adventistas, etc. Esse Só não é o vai ser com os ponto. ortodoxos, porque é meio que não oficialmente a religião russa, né? Leite, esse aí é o ponto. Liberdade religiosa não é ecumenismo. Liberdade religiosa é você se sensibilizar com as testemunhas de Jeová, independentemente de você crer ou não na filosofia religiosa dele, mas você defender a liberdade deles propagarem isso. Exatamente. Uhum. Porque uma ameaça para eles hoje, um ato ilegal, como uma perseguição a eles hoje, é uma ameaça para a gente amanhã, para qualquer ser humano amanhã. É muito perigoso isso. Isso está acontecendo na Rússia, a gente tem que ficar muito atento. E a gente, como religioso, às vezes não tem essa consciência. Então a gente vê uma outra religião diferente da nossa tendo alguma dificuldade e a gente, por não acreditar na mesma coisa que ele, a gente fala, demorou, onde já se viu esse pessoal que faz isso, aquilo outro. A gente não entende que para que a gente seja respeitado com as nossas crenças, a gente automaticamente precisa respeitar a crença do outro. O senhor falou uma coisa que é muito interessante. Liberdade religiosa é completamente diferente de ecumenismo, né? Então, eu não estou querendo que todo mundo tenha a mesma religião que eu. Liberdade religiosa não é o conceito de fazer com que todas as crenças se equalizem e todo mundo acredite na mesma coisa, né? Isso seria o ecumenismo. A liberdade religiosa diz que cada um tem o direito de exercer a sua fé segundo ele acredita, né? Essa liberdade de consciência, como o senhor colocou aqui. E até onde a gente tem amparado pela nossa legislação, falando aqui do Brasil, a gente só é impedido de exercer a nossa crença religiosa se ela afetar a ordem pública, a segurança pública, né, doutor Tales? Perfeito. A saúde pública. Então, quando a gente fala sobre transfusão de sangue, a gente não está falando de saúde pública, não está falando de saúde coletiva, é de saúde individual. E pela nossa Constituição também, a gente tem uma lei, eu não sei se esse é o nome, mas a gente tem um amparo da autodeterminação, onde eu escolho o que fazer com o meu próprio corpo. Então, no caso de uma pessoa adulta, que ela já foi orientada pelos médicos, ela já teve todas as informações, ela está nas suas condições físicas, psíquicas, plena para entender a situação, e ela opta em não receber esse sangue, não há um problema e não deveria o Estado interferir nessa situação, porque ela é amparada pela lei da autodeterminação. Então, ela decide o que fazer. E no caso, muitas vezes, você falou da intolerância, a gente sempre olha com os nossos olhos. Por exemplo, eu posso olhar para uma situação dessa e achar super absurda não fazer uma transfusão de sangue. Mas quando a gente passa a entender a religião e no que o outro acredita, a gente enxerga que aquilo para ele é muito sagrado e muito importante, que o ato de não receber é muito mais importante por causa de uma vida espiritual, né? Até mesmo vou negar aqui, mas eu posso ser curado porque eu estou obedecendo aquilo que eu acredito, entendeu? Então é muito profundo. E eu acho que a gente tem que defender, mesmo que a gente não acredite, igual vocês comentaram, porque aquilo que a gente acredita é muito importante pra gente, né? Faz parte da nossa vida. A gente tem um discurso mundial da diversidade cada vez mais forte, né? Só que um discurso que realmente autorize, eleve a diversidade de conceitos, a diversidade de pensamento, a diversidade de crenças, é super positivo. Mas o que a gente vê é que existe uma diversidade, mas na verdade é um totalitarismo travestido de diversidade. Porque quando você tem uma ideia diferente desse conceito do que é o diverso, você é recriminado. Verdade. E isso é muito perigoso. A gente vive um mundo gigante, com diversas culturas, com diversas crenças, e todos deveriam ser respeitados por aquilo que eles creem. Voltando um pouco naquela questão, acho que vai encaixar com o que você está dizendo, voltando um pouco na questão da liberdade e ecumenismo, né? O ecumenismo é quando igrejas se unem, né? Isso. Algumas igrejas quebram seus dogmas para aderir a uma outra igreja, denominação. A liberdade religiosa ela é importantíssima. A Igreja Adventista batalhou muito lá na antiga União Soviética, não sozinha, junto com outras denominações, para abrir portas. A liberdade religiosa é uma união entre igrejas, não para dogmas, mas o quê? Para abrir portas. A gente tem que ajudar os testemunhos de Jeová.
Ou seja, doutrina, cada um tem a sua. Cada um acredita, um acredita na Bíblia, outro vai acreditar no Alcorão. Ou tem transfusão, ou tem no sábado, né? Um usa roupa branca, o outro não. Isso aí não importa, cada um vai ter a sua fé e cada um vai exercer a sua fé. Mas a liberdade religiosa é a união de todas essas instituições em busca do direito. É mais ou menos quando os irmãos, né? Teu irmão menor tá apanhando de um outro, né? Aí junta todos os outros irmãos, não, vamos ajudar ele, né? É mais ou menos isso. A gente tem que ajudar a Testemunha de Jeová. Eles vão sofrer muito lá. Eles são 175 mil Na Rússia. na Rússia. Na Rússia. 395 igrejas. Muita Eles não gente, são viu? pequenos, são Agora, pessoas. Né? eu não sei se dá tempo, produção, de eu levantar uma polêmica aqui, mas é o seguinte, Opa. eu não sou o Tito, mas eu vou fazer uma pergunta Engraçado que capciosa aqui. a produção falou não e ele não tá nem aí. Foi embora. Ele pergunta só. por Não, é que o perguntar. grande ponto que eu fiquei pensando assim, também tem um lado sensível nesse contexto de liberdade religiosa, assim, se uma denominação ou uma leitura de um determinado grupo religioso, às vezes dentro de uma própria denominação mais extremista, você vai ter, por exemplo, o cara do Estado Islâmico. Ele fala assim, eu devo matar aqueles que são infiéis, e infiéis são todos aqueles que não acreditam na minha denominação. Como é que eu posso garantir a liberdade de um cara que está querendo matar outras pessoas? É uma situação meio complicada. Mas aí ele Desculpa, fere. mas aí ele fere a própria religião, porque a religião islâmica não... Não, eu sei que o diz Islã não fala isso, É. mas assim, ele está fazendo uma leitura errada, mas ele pode ser uma denominação dentro do Islã, ele é o Estado Islâmico. A gente não está falando da liberdade de consciência, esse indivíduo aí que o Leite está descrevendo acredita nisso. Não, e, mas ele vai aí- ter e ele vai ter o direito Não, de mas aí- exercer. Mas aí entra um pouco que a Suzaí ele já falou um pouco, Leite. Limites da liberdade religiosa. Exatamente. Tem tudo tem um limite, né? No Brasil não pode matar, né? É crime matar. Então, uma religião que começa agora, tá no versículo, sei lá, Coríntios 3, não sei o quê, tá dizendo que pode matar. Vamos matar? Não pode matar. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi Esse é um muito bom. tema, foi muito bom. Esse é um tema recorrente, infelizmente, inclusive, porque sempre são direitos de liberdade religiosa que acabam sendo infringidos aí pelo mundo. Mas espero que o senhor possa voltar para conversar com a gente outras vezes. Prazer, gostei demais de conhecer de vocês, sou fã de vocês, assisto principalmente o ERT, né? O Revista Novo O Tempo. Revista Novo Tempo. Assisto Revista muito. Novo Tempo. O horário é muito bacana, né? Sexta-feira à noite. Sexta-noite. Aí dá para assistir tranquilamente. Ah, que bom. Legal, muito obrigado. E gostei viu, doutor? também da presença. Muito obrigado. De ir aqui com vocês e tamo aí. Até a próxima. Falou. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre o caso do menino de 10 anos, vítima do treinador de futebol, e como casos como este podem ser evitados com a ajuda dos pais. O Redação volta já.